O vestiário colorado pegou fogo depois da vitória por 2-0 sobre a equipe do São José no Estádio do Vale, em Novo Hamburgo. O técnico Roger Machado analisou o resultado e a atuação da equipe, falando sobre a paciência e persistência que o time teve para furar o bloqueio da equipe adversária. Mas as polêmicas relacionadas à arbitragem tomaram conta do ambiente do Campeonato Gaúcho. Dirigentes do Grêmio vieram a público insinuar um favorecimento ao Inter na competição, o que fez com que a direção desse uma resposta em público através das suas redes sociais. A gente fala também sobre a resposta forte que Vitão deu ao assunto de sua ida para o Flamengo. O jogador chamou de mentira uma informação que veio do Rio de Janeiro a respeito dele estar forçando a sua saída. A gente repercute também a entrevista de André Mazzuco, executivo de futebol do Inter, que abriu as portas das transferências que estão acontecendo e de maneira transparente explicou os negócios que o Colorado está envolvido. Esse é o Diário do Inter KTO desta terça-feira, 28 de janeiro de 2025. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo desta terça-feira. E, obviamente, que o mais importante foi o jogo. O Inter venceu pelo placar de 2-0 a equipe do São José no estádio do Vale, em Novo Hamburgo, e, com isso, assume a liderança do grupo B do Campeonato Gaúcho, com uma certa folga, inclusive, em relação ao segundo colocado. Uma vitória onde o placar não mostra o que foi o jogo. Isso foi admitido pelo próprio técnico Roger Machado. O vídeo sobre a partida eu gravei logo depois do jogo acabar. É só conferir aqui no canal, onde eu digo quem jogou bem, quem jogou mal, quais foram as circunstâncias em que o Inter venceu pelo placar de 2-0 a equipe do Zequinha, com a ajuda dos pênaltis, ou do pênalti, que foi marcado e que salvou o que seria um empate modorrento do Internacional, mesmo o Inter tendo um jogador a mais durante todo o confronto. Mas eu já quero ir para a repercussão do vestiário colorado. O técnico Roger Machado elogiou a paciência e persistência que a equipe teve para buscar o gol. E ele mesmo admitiu. O time teve muitas dificuldades a partir do bloco baixo montado pelo São José, com uma linha de 5 e uma linha de 4 à frente desta linha de 5, que impediu o Internacional de atacar. E o Inter não conseguiu furar este bloqueio durante o primeiro tempo. No segundo tempo, teve mais dificuldades e com a paciência e a persistência conseguiu chegar ao gol de pênalti e depois o gol do Carboneiro. Roger admitiu, o resultado foi muito melhor do que a atuação, mas segundo ele, para um terceiro jogo da temporada, onde está em meio à pré-temporada, é absolutamente normal e ele está satisfeito com isso. Roger elogiou a estreia de Carboneiro, que marcou o segundo gol do Internacional, mas ponderou, ele jogou bem, estreou, fez gol, fez um pouco daquilo que o Roger pede. O Roger tem pedido muito pro Carboneiro jogar por dentro em vários momentos, porque entende que ele tem capacidade de fazer isso, e o Carboneiro está assimilando isso e vai evoluir ainda, mas o Roger disse, ele precisa ser justo. Por exemplo, com Vitinho, que também prefere jogar pelo lado esquerdo, onde atuou o Carboneiro. E deu a entender que na próxima oportunidade que tiver, vai colocar Vitinho jogando por ali, pelo lado esquerdo, onde ele rende mais e onde ainda não deu oportunidades para o Vitinho. Deu hoje para o Carboneiro, que foi feliz com o gol, e ele diz, é sempre bom estrear com gol, e foi um belo gol, inclusive, do Johan Carboneiro. Dito isso, vamos para a parte quente do vestiário, porque houve muitas reclamações de arbitragem no Estádio do Vale e fora do Estádio do Vale. O primeiro a reclamar foi o técnico do São José, Rogério Zimmermann, que deu um show à parte na entrevista coletiva, na saída de campo, criticando muito a arbitragem do Anderson Daronco, contestando a expulsão que aconteceu no início do jogo do Jonathan Varela e insinuando que há um favorecimento para a dupla Grenal dentro do Campeonato Gaúcho. Foi forte nas palavras o Rogério Zimmermann, nas reclamações da arbitragem. Além disso, em meio a redes sociais, dirigentes do Grêmio começaram a ironizar, a criticar e a indicar que existe um favorecimento da Federação Gaúcha de Futebol e da arbitragem para o Internacional. A mensagem mais forte foi do Eduardo Magriço, vice-presidente
do Grêmio, que diz estádio trocado, mais expulsão, mais pênalti, sobre as circunstâncias do jogo do Grêmio. O Edson Berwanger, que é um diretor da base do Grêmio, chegou a dizer que vai ser muito difícil ganhar o Octa assim. E várias pessoas do Grêmio, torcedores e dirigentes principalmente, vieram a público dar este tom de que o Inter está sendo favorecido dentro do Campeonato Gaúcho. E obviamente isso teve repercussões no vestiário colorado. A imprensa presente no Estádio do Vale questionou a direção do Inter. Olha, a direção do Grêmio está falando publicamente que há um favorecimento ao Inter. A direção do Inter vai se manifestar. Os dirigentes do Inter, meio que de bate-pronto, pegaram a ideia, não falaram naquele momento no Estádio do Vale. Mas depois o Inter acabou se manifestando. Através do seu Twitter oficial, o Inter disse que o VAR, enquanto o VAR analisa lances claros, alguns preferem fechar os olhos e criar teorias. A imparcialidade deveria ser regra, não exceção. Há uma dificuldade de entender aqui para quem é o recado. Se é para o Grêmio, se é para a imprensa, se é para os dois, se é para nenhum. Mas foi o posicionamento público do Inter em relação a essas polêmicas de arbitragem. O Inter se manifestando e se defendendo de alguma forma destas acusações de que o clube está sendo beneficiado no Campeonato Gaúcho. Dito isso, esse é o assunto arbitragem. Mas teve mais no vestiário colorado. Porque na saída de campo a imprensa conversou com o Vitão. E o Vitão foi duro ao falar sobre o que ele... a sua posição e a primeira manifestação pública do Vitão sobre o assunto e a polêmica Flamengo. Prestem atenção no que disse o Vitão na saída de campo. E sobre as outras notícias aí, eu também estou vendo. Eu sei o mesmo que vocês. E eu tenho um contrato com o Inter. Não é novidade para ninguém que eu sou feliz aqui. E Deus sabe de todas as coisas. Estou feliz. E o que tiver que acontecer, tô preparado. Mas vale ressaltar que estou muito feliz. Igual falaram aí que eu estava forçando minha saída, tudo mentira. Tudo mentira. Falaram aí que estava forçando minha saída, é mentira. Estou feliz aqui e vamos por mais vitórias aí. Vitão foi forte, dizendo que é mentira que ele está forçando a saída do Internacional. Disse que está satisfeito aqui, mas não descartou uma transferência. Ele disse, olha, Deus sabe o que é melhor para mim, eu estou feliz aqui, não estou forçando a saída, mas obviamente que Inter e empresário é quem cuida disso. Mas deu um sinal de que fica o Vitão, ou de que quer ficar, pelo menos o Vitão, o que é um sinal importante, e essa fala de que estão forçando a saída dele é mentira, direcionada para a imprensa do Rio de Janeiro, que traz essa informação. Até pessoas do staff do Vitão chegam a dizer publicamente que, olha, gostariam de que esse negócio acontecesse, mas o Vitão garante, e aí a palavra do Vitão, a gente pode depois buscar mais informações sobre isso, mas é importante a gente colocar a palavra do Vitão, é de que não há nenhum interesse dele em forçar a saída do Internacional. Avançando na pauta, antes do jogo, teve uma entrevista coletiva muito interessante do André Mazzucco, diretor executivo de futebol do Internacional, onde ele abriu os negócios em que o Inter está envolvido e com transparência explicou para o torcedor. Sobre Wanderson, ele confirmou que há sondagens e que há conversas acontecendo com o Palmeiras. Não só sondagens do Palmeiras, mas também de outros clubes. Mas a conversa principal nesse momento acontece com o Palmeiras. Eu falei sobre isso em um vídeo que eu gravei na tarde desta terça-feira. Mas Mazzucco deixou claro que sim, existem conversas, mas que até o momento nada está fechado e que se fechar, enfim, se avançar alguma coisa, aí sim o Wanderson não jogaria mais. Mas por enquanto ele é jogador do Inter, foi relacionado, foi titular inclusive, o Roger também falou sobre isso, disse que não havia motivo para tirar o Wanderson, é da equipe do Internacional, mas o Mazzucco confirmou que o Wanderson está conversando com o Palmeiras. Ele descartou a ideia de buscar Fabrício Bustos, disse que essa possibilidade não existe no momento. Nem da parte do jogador, nem da parte do Inter, um empréstimo do Bustos, não existe essa possibilidade no momento, ele descartou buscar o lateral direito argentino. Mas confirmou a conversa que existe por Ramon, lateral esquerdo, que é do Olympiacos da Grécia e que está na mira do Internacional. O Inter busca um contrato de empréstimo e isso foi confirmado pelo próprio André Mazzucco, que disse, olha, esperamos avançar nesta negociação a ponto de fechar com esse jogador, que é um jogador interessante. Pra fechar, gente, vamos falar aqui de KTO.bet, tá? Nesta quarta-feira tem jogos pelo Campeonato Gaúcho, o Grêmio entra em campo e a gente vai aqui passar as odds do jogo do Grêmio contra a equipe do Monson. Lembrando que no jogo do Inter contra a equipe do São José, eu errei por 1, apostei 1-0 e foi 2-0.
O Monson tá pagando 7, empate 3,75. O Grêmio tá pagando 1,43. Joga na KTO com responsabilidade. A KTO é um site para você se divertir. Proibido para menores de 18 anos, porque apostas podem fazer com que você perca dinheiro. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações, que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!